A gente vai falar sobre realidades ou vidas paralelas, né? E aí vocês se preparem, porque vai ser uma live para viajar nas ideias, porque é um tema que não existe consenso, não existe estudos aprofundados, né? E muito menos provas do que eu vou falar aqui. Mas é pra gente começar a pensar sobre, né? E eu compartilhei algumas experiências que eu tive que estão me fazendo acreditar, que me fizeram mudar de ideia em relação a esse tema, e estão me fazendo super acreditar nessa possibilidade, assim, fortemente. Né? Então vamos lá. Eu coloquei o tema, né, o título Realidades barra Vidas Paralelas, porque o que eu quero explorar aqui hoje não é só a questão das realidades paralelas, é sobre uma possibilidade da gente estar falando de vidas paralelas, né? E não mais de vidas passadas. Primeiro que a gente fala, né, da visão espiritualista. O que você acredita, assim, mais amplamente falando, dos espiritualistas, tá? Espiritualista acredita na vida do espírito. É, e então, a gente acredita que o corpo físico, né, como sabemos que esse corpo morre, todo ser humano tem essa consciência de que o corpo vai morrer um dia. Só que o espiritualista acredita que a consciência fica viva, né? A consciência permanece. Aí vai mudando ali os conceitos, né? Então, o espiritismo acredita que a gente ainda conserva um corpo, né, que é chamado de perispírito. Outras linhas também espiritualistas acreditam também nessa hipótese, só muda o nome, né? Tem uns que falam corpo astral, outros falam corpo emocional, outros falam duplo etérico, né? Então, a gente tem um outro corpo, a maioria acredita nisso. E acredita que a gente passa um tempinho lá no plano astral, depois reencarna, ou vai para outros planetas, ou vai viver outras experiências. O Espiritismo acredita em dimensões diferentes, mas acontecendo de uma forma temporal. Então, Kardec não explorou muito, né? Kardec, que foi a pessoa que codificou o Espiritismo, ele não explorou muito a questão, ele não falou sobre coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu aqui vivendo aqui, também vivendo em outra dimensão. Não foi explorado isso, foi falado de uma forma mais simples, como se fosse uma ordem cronológica mesmo. Então, você vive uma vida inteira, depois você desencarna, e você passa um tempo no astral, aí você inicia uma outra vida. Então, aquela vida que você tinha vivido antes é uma vida passada. E então, uma coisa cronológica. A maior parte do conhecimento espiritualista trabalha nessa linha, né, de uma questão cronológica. Só que já tem alguns anos, não muito tempo, pouco tempo aí, tem se falado de realidades paralelas, o que era simplesmente é, falado em Hollywood, né, em filmes, e pouco falado ainda nisso, né? Só que, de repente, todo mundo começou a falar isso, inclusive a ciência. Na realidade, a ciência, ela fala isso, existe um... Eu não lembro agora o nome do cientista, eu peguei aqui, eu esqueci. Em 1957, ele divulgou uma teoria que foi amplamente aceita na comunidade científica, de que quando o universo, ele tem, né, a explosão, o Big Bang, ele acaba gerando várias bolhas ao mesmo tempo, né? Que essa explosão gera várias bolhas, e essas bolhas são universos que vão se desenvolvendo de forma paralela. Existe uma boa parte da comunidade científica que acha que não é uma hipótese tão viajada assim. Só que não se estudou muito mais isso, ou pelo menos não se comprovou nada, então não se divulgou mais nada. Essa é a teoria dos multiversos, tá? Multiverso não é um, um conceito que a Marvel criou, é um conceito científico, partindo dessa teoria desse cientista X aí que eu esqueci o nome, que quando teve o Big Bang, existiu várias bolhas, né? Que essas bolhas deram origem a diversos universos. Se nesse universo a gente tem vida, pelo menos, né, cientificamente falando, tá? Em um planeta que a gente sabe, os outros universos têm a mesma probabilidade, né? Então, se a gente tem não sei quantos milhões de planetas aqui, apenas um tem vida, um outro universo também teria, mas isso é uma visão científica. Então, até a ciência trabalha nessa hipótese, só que não é provada.
E até onde eu estudei, né, para falar sobre esse tema, existe uma lógica matemática para isso, por isso que é mais aceito, né? A ciência não aceita as teorias simplesmente porque elas são interessantes, elas aceitam quando tem um embasamento técnico, científico, matemático. E essa teoria ela tem um certo embasamento matemático, tá? Até onde eu vi. E aí chegamos na parte espiritualista, né? Primeiro vem aquela parte, vem a tal da física quântica, ou mecânica quântica, né? Para não ferir aí o ego dos físicos, que também falam sobre universos que acontecem, dimensões que tem vida acontecendo paralelamente, mas que elas de alguma forma interagem entre si, né? E aí a gente vai para uma questão mais de energia, de pensamento, que influenciam as dimensões, etc, etc. Só que a gente começou a ver um boom, assim, tanto na arte, né, em filmes, em séries e tal, quanto no meio espiritualista, que pode estar acontecendo da gente estar vivendo vidas paralelas, inclusive nesse planeta, né? Tem uma boa parte aí da galera espiritualista que acredita muito nisso, que a gente pode estar vivendo versões nossas nesse mesmo planeta. Só que aí entra a minha opinião. Particularmente, eu acho que essa teoria, assim, por si só, eu acho bastante rasa e bastante simplista, né? Rasa, simplista e até um pouco infantil, fantasiosa, sabe? Como se fosse, ai, você tem várias metades suas vivendo. Tem até um nome, né? Relger, uma coisa assim. Esqueci de ter anotado isso. Era seu Helzelgel, uma coisa assim, que eles falam que a pessoa que é o seu duplo do mal, né? Então você tem um duplo do mal que tá vivendo por aí, todo mundo tem, e você nunca pode encontrar esse seu duplo do mal. Se você encontrar ele em algum lugar, é melhor você não ir lá conversar, porque ele tem uma intenção de fazer mal, não sei o quê. Me parece muito a teoria da sombra, mas é fantasiada, sabe? Isso, Matheus, isso mesmo, Doppelganger, o Helzer. Eu acho meio fantasioso. Posso mudar de ideia amanhã, mas hoje eu não vejo muita lógica nisso. Então, o que, que você acredita, Juliana? No que você acredita? Eu acho que acredita é uma coisa forte de se falar, mas eu tô considerando que nós podemos estar tendo vidas ao mesmo tempo em inúmeras dimensões diferentes. Pode estar nessa mesma dimensão? Até que pode, mas eu acho improvável. A minha crença, gente, vamos lá, vamos ver se vocês concordam. Eu acredito que a consciência, ela não ocupa um espaço físico. Eu tô falando da consciência individual, né? Então, a consciência da Juliana, ela não ocupa um espaço físico, ela não tá na minha cabeça. Quando a gente fala consciência, a gente pensa logo na mente, né? Então, ela não tá na minha cabeça, minha consciência. Ela não precisa de um corpo para ela existir. Logo, por que, que a gente precisa estar vivendo uma coisa de cada vez se a minha consciência ela não precisa estar dentro do corpo da Juliana? Entende? Então ela pode estar em um lugar assim atemporal, que não tem espaço, ela pode simplesmente existir, da mesma forma que os quânticos e eu, por exemplo, acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Vira e mexe, vocês falam, você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Mas eu não acho que Deus é uma figura, eu não acho que Deus é um espírito que tem um corpo. E onde Deus fica? Fica no Olimpo? Fica no céu? Não sei o quê. Não, Deus está em tudo. Então, eu acho que existe uma consciência individual, cada um tem essa consciência, que ela não está ocupando espaço nenhum. Ela existe, sabe? Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. E essa consciência, para ela evoluir, para ela crescer, expandir, ela precisa passar por experiências, né? Então, nós fomos criados simples e ignorantes. O que, que é isso? É uma consciência zerada, que não tem capacidade nem do mal e nem do bem. Então, a gente precisa experienciar muitas coisas para a gente construindo, sabe? A gente evoluindo, construindo e virarmos co-criadores desse grande criador, né? Então, como que a gente vivencia essas experiências? Na matéria, pelo menos os primeiros estágios. E esses primeiros estágios são milhares e milhões de anos, né?
vendo uma questão temporal, mas também eu não vou entrar aqui numa ideia de que não existe tempo e tal, porque senão fica muito difícil pra gente construir esse raciocínio, tá? Então, assim, o que que eu penso? Que essa consciência, ela tá animando, tem duas hipóteses, tá? Tem duas hipóteses. A primeira é, essa consciência, ela tá animando muitas experiências, muitos corpos e experiências ao mesmo tempo. Eu não preciso esperar que a Juliana nasça, cresça, envelheça e morra para eu viver uma nova experiência. A consciência não está dentro da Juliana. A consciência está em tudo. Então eu posso ter várias experiências acontecendo ao mesmo tempo. E lógico, eu não vou desaparecer quando eu desencarnar. Eu vou ter sim um corpo, eu vou ter esse corpo tal, mas eu também vou estar com outras consciências vivendo por aí. Ela faz parte desse guarda-chuva principal. E aí a teoria minha, tá, gente? Esse guarda-chuva principal seria a mônada que a gente fala. A gente sempre pensa que, ai, os 144 almas da mônada, que falam que é 144. Eu não sei. Não posso falar nem que eu acredito, nem que eu não acredito. Eu acho estranho a gente ter um número tão fechado, mas tudo bem. O universo é matemático, pode ser que seja isso, né? Aí tem pessoas que falam que essas 144 almas são almas gêmeas. Faz sentido, né? A gente veio da mesma, nós somos partes da mesma consciência, só que as pessoas levam isso para um lado romântico. E é mais parecido com o irmão gêmeo do que com parceiro romântico, concorda? Considerando essa teoria que eu tô falando para vocês. Essa hipótese, não é nenhuma teoria, né? Então, dentro dessa hipótese que eu tô falando, nós somos mais irmãos gêmeos do que namorados, do que casalzinho, certo? Então, partindo desse ponto que eu falei, que essa consciência ela tá animando várias vidas ao mesmo tempo, não precisa uma acabar para que outra comece. Aí sim, vocês entendem? Existem realidades paralelas que provavelmente, né, aí a gente pode pensar muita coisa. A gente não precisaria estar só vivendo neste planeta. Talvez neste planeta exista só a Juliana aqui. Talvez exista mais. Talvez em dimensões diferentes existam outras Julianas, outras pessoas. E, enfim, essa é uma hipótese. E eu vou falar por que eu acho que essa hipótese faz sentido, daqui a pouco eu falo. E a segunda hipótese é: nós vivemos muitas coisas. E aí entra a questão do tempo. Hoje a gente está tentando não ser tão complexa, mas é um assunto complexo. Vem a questão do tempo. Ah, o tempo não existe, o tempo é relativo. O que que eu percebo, né? Que uma outra consideração é: as nossas vidas podem ser simulações. E de fato é. Se a gente pensar que a gente encarna, que nós esquecemos do nosso passado, depois a gente recobra a memória quando desencarna, que esse corpo ele tem prazo de validade, e a gente vem com todo um roteiro aqui formado e a gente vai improvisando, né? Mas sempre com o objetivo no nosso íntimo, onde que a gente quer chegar. Mas é uma simulação. Mas eu penso assim, talvez essa simulação ela não esteja acontecendo no tempo que a gente acha que ela está acontecendo. Ela pode ser uma coisa de, sei lá, é tão difícil falar sobre isso. Eu vou dar um exemplo numa coisa que eu vivi, tá? Uma vez eu fui dormir à noite e eu sonhei com uma vida inteira. E, gente, eu não sei porquê, na minha cabeça, é, eu não tenho certeza, tá? Mas assim, eu sonhei com toda uma estrutura de uma situação que eu vivi, e uma coisa muito aleatória. Tipo, eu tinha essa mesma fisionomia, era uma época igual essa, não era passado, não era uma coisa diferente, era uma época igual essa, era como se eu estivesse vivendo aqui agora. E eu cometi um crime e eu matava uma pessoa e a polícia vinha na minha casa. E, gente, a sensação que eu tinha de ter feito algo errado, que o medo das pessoas me descobrirem, aquilo era tão real e eu nunca fiz nada remotamente, eu nunca quis, eu nunca senti vontade de fazer isso com ninguém, eu nunca manuseei eu não, sabe, nunca tive contato com policiais nem nada. E esse sonho, ele foi muito real e a sensação que eu tinha de desespero, meu Deus, era um medo, assim, qualquer coisa que as pessoas falavam, se aparecia o jornal, assim, eu ficava, vão falar acharam o corpo, vão falar que tá investigando, era um medo abissal, tanto que quando eu acordei, eu até cheguei a comentar lá no Instagram,
Eu falei, gente, eu tive a real sensação de uma pessoa que comete um crime e não é descoberto de cara. A pessoa ela não tem paz. Ela não tem paz. Ela acha que tudo é pra ela, que qualquer pessoa que fale sobre não sei o que a pessoa descobriu, ela fica pensando em formas de silenciar aquela pessoa que ela acha que descobriu. É uma sensação horrível, assim. E aí, quando eu acordei, eu tive a nítida sensação de que eu vivi uma simulação, que me levaram para viver naquela noite uma simulação na vida de alguém, né? Como se na pele de alguém que comete crimes, para eu vivenciar na pele como que é a sensação de, de você ser uma pessoa neurótica, que você não consegue ficar em paz, porque não por arrependimento, isso, pelo menos na experiência que eu tive, era isso, eu não estava arrependida do que eu fiz. Eu estava com medo de ser pega, então eu tinha o medo da própria sombra, eu vivia em alerta, as pessoas batiam na porta da minha casa, eu já ficava ligeira. Se alguém estava conversando com a minha mãe, eu já achava que a pessoa foi contar para minha mãe sobre o que eu fiz. E, gente, não tinha como eu viver isso, ter essa sensação, se eu não tivesse passado por essa simulação, né? Então, eu acredito que a gente viva mesmo simulações onde a gente tem uma real, tipo, uma vida inteira vivendo sob circunstâncias que são muito diferentes do que a gente vive hoje, para que a gente experiencie mesmo, entende? E aí, pensando nisso, eu vi alguns espiritualistas também falando disso, dessas simulações que eles vivem em sonho. De uma realidade muito diferente e aleatória da realidade que eles vivem atualmente. E aí eu penso, né? Se a gente pode viver simulações assim enquanto a gente está dormindo, e por acaso eu lembrei, quando eu voltei pro corpo, quando eu acordei, o que impede de eu viver várias vidas em simulações também? Que podem estar acontecendo no tempo desse planeta Terra, pode estar, né, na 3D, na matéria, pode estar acontecendo em 6 horas, 5 horas de sono, mas que na minha mente ela tá em câmera rápida, só que a minha mente está processando tudo como se fosse uma vida inteira. Vocês entendem? Então, eu acho que não precisaria dessa cronologia para a gente viver essas vidas que a gente fala. Tanto que eu estou com dificuldade hoje em dia de falar vidas passadas, as vidas, né, passadas, a reencarnação, beleza, a reencarnação. Mas vidas passadas, será que são vidas passadas ou são vidas paralelas? Por isso que o título da live foi Realidades barra Vidas Paralelas. Eu tô achando muito que a gente vive, tem a vida cronológica, então, esse espírito aqui, enquanto eu tiver esse perispírito como Juliana, eu vou estar reencarnando, desencarnando, passando um tempo no plano espiritual, reencarne e tal. Mas existem vidas acontecendo paralelamente. Renan, já pensou que assim como as células se multiplicam, nossa consciência pode ir multiplicando e ao mesmo tempo dividindo em cada dimensão e universo? Faz sentido também, Renan. Nós podemos ser o universo do nosso organismo. Nós podemos ser o Deus do nosso organismo. Aí eu vou viajar, né? E se Deus fosse um. E se nós fôssemos o organismo de Deus, sabe? As células de Deus, né? E a gente acha Deus é o nosso Deus, Deus é o Criador. Sim, né? Que ele. Nós habitamos dentro de Deus. Meio viagem, né? Mas se o que está dentro, assim como em cima, embaixo, né? O princípio hermético da correspondência, né? Assim como em cima também é embaixo. Então, se a gente tem um corpo que tem células, que tem coisas acontecendo, toda uma engrenagem funcionando, quem sabe nós não somos parte dessa engrenagem de um outro ser. Aí eu já, né? Viajei muito. Renan coloca assim, ó, acho que o tempo como unidade de medida só é mais assim para nós. Eu também acho. Eu acho que enquanto nós estamos numa terceira dimensão, né, no plano da matéria, a gente precisa da cronologia. Existe a cronologia. Por que que existe? Porque esse corpo, como eu falei, ele tem prazo de validade, ele não é eterno. Quando a gente fala de um ser eterno que não perece, não envelhece, ele é sujeito, né? A nossa consciência é sujeita às nossas experiências, ao que a gente cultiva, o que a gente pensa, mas o corpo
Não, o corpo ele vai envelhecer de qualquer jeito. Você pode fazer procedimento estético, você pode, enfim, fazer um milhão de coisas, mas o corpo ele vai envelhecer. Então, por conta dessa natureza cíclica que a matéria é, né, que existe na matéria, nessa dimensão, a gente precisa de fato, né, ter essa temporalidade, porque as coisas realmente têm fim, a gente tem tempo para certas coisas. Então, por exemplo, a mulher, ela tem uma janela ali para reproduzir, então precisa estar sabendo quando que é essa janela. Tanto em mensalmente falando, quanto na vida, né? Chega uma hora que ela não reproduz mais. Estou falando de uma forma bem bruta, tá, gente? De natureza mesmo, de biologia. Então, enquanto a gente está encarnado, não é besteira pensar no tempo cronologicamente falando, porque senão a gente não ia conseguir se organizar. Mas depois que a gente perde esse corpo físico, não faz sentido a gente ficar pensando nessa linearidade temporal, porque a consciência é eterna. Mas, gente, quando a gente desencarna, enquanto a gente ainda está neste planeta, ou planetas como esse, eu entendo que a cronologia ainda faz sentido. Porque quando a gente desencarna, nós ainda temos um corpo que também é feito de uma matéria muito mais sutil e durável do que o corpo material, né? O nosso corpo aqui. Mas ainda assim ele é um corpo com uma matéria e ele também perece. Pode demorar milênios, mas ele não é eterno. O nosso perispírito não é eterno. Porque, e aí, de novo, então a gente morre, tem a nossa consciência imortal, né? Então a gente vai reencarnando e volta e tal, e esse corpo vai renovando. E aí entra, sabendo como uma coisa justifica a outra? Eu não posso viver no plano espiritual sem reencarnar, enquanto você tá numa consciência de planeta de 3D, planeta de provas e expiações, como os espíritas falam, você precisa encarnar, porque senão você vai acabar morrendo do lado de lá, né? E aí a sua consciência some? Não, mas você perde aquele perispírito. E para você ter um novo perispírito é muito mais trabalhoso do que se construir um corpo físico ao reencarnar, né? O perispírito ele é tão durável que para ele se reconstituir é muito trabalhoso. E a gente vê isso no livro A Segunda Morte, por exemplo, do Rafael Arranieri. Ele conta que a segunda morte é justamente essa implosão, é uma implosão do perispírito, né? Ele se desfaz e vira um ovoide. Para esse ovoide voltar a ser ter um perispírito, demora muito, é muito tratamento que ele tem que fazer, muita encarnação com problemas seríssimos em todos os aspectos, até ele conseguir pouco a pouco ir recuperando e reconstruindo, né, o seu perispírito, ou na verdade construindo um novo perispírito. Agora, quando a gente sair desse nível consciencial que a gente está, quando a gente evoluir, eu não sei como que é nos outros planetas, em outras dimensões, ou cujas consciências são mais elevadas, mas pouco a pouco a gente vai perdendo essa necessidade de encarnação. E aí, quando a gente perder totalmente a necessidade de encarnação, não tem mais o que se falar em relação a tempo. É a consciência imortal, não tem tempo. É como se esse monte de planetinha tá aqui, cada um vivendo no seu esquema, uns mais primitivos e evoluídos do que outros, só que aí as consciências já libertas, as consciências iluminadas, vamos falar assim, elas estão aqui em cima, então elas estão vendo tudo, sabe? Pensa assim, você em cima, como se fosse, tá? É só pra gente conseguir visualizar aqui. Hipótese, tá, gente? Não é uma certeza de nada. Eu penso assim, né? Você tá aqui em cima e você tá vendo esse todo. Por isso que o tempo não existe, mas para quando a gente estiver em outro patamar, né? Quando a gente realmente reintegrar a nossa consciência e ter vivido as experiências que a gente tem que viver aqui, expandir o que a gente precisa expandir, a gente volta para a consciência imortal, que não é o Deus, é a nossa consciência mesmo. E aí a gente consegue ver esse todo sem essa necessidade temporal. A Helena colocou: Ju, tu acredita que o que é feita numa vida paralela pode afetar a outra simultaneamente? Então, aí entra um detalhe, né? Um negócio meio complexo. Lembra que eu falei agora que eu acredito nas vidas paralelas, mas assim, cada uma dessas ramificações da grande consciência, elas têm uma cronologia, enquanto a gente está vivendo na roda de Sansara, né? Enquanto a gente está reencarnando, existe uma cronologia.
Então, existem, vamos usar os 144. Dessas 144 almas, 15 estão aqui no planeta Terra. Então, estão sujeitas à reencarnação. Essas 15 vão viver cada uma a seu tempo, vai viver cada uma no seu rolê ali, né? Vai viver a sua cronologia. Então, quando eu desencarnar, eu ainda acredito que sim, eu vou estar lá no plano espiritual, que eu posso passar um tempo lá, que eu posso depois desenhar uma nova encarnação para aprender outras coisas. E tudo isso vai ter uma cronologia, né? Sei lá, você desencarnou em 2060. Vamos ficar aqui até 2070, aqui no plano espiritual. Em 2070 você reencarna. E isso eu acredito. É, então, mas também tem essas outras vidas vivendo também, que eu não vou ter contato. Minha crença, eu não vou ter contato com essas agora, enquanto eu estou, de novo, enquanto eu estou nessa consciência de 3D, eu não vou ter contato com essas vidas, né? Com essas consciências encarnadas. Mas eu acredito que a gente tem a conexão, porque nós estamos compartilhando a mesma consciência, a mesma consciência mãe. Então tem a conexão. E aí, com a sua deixa, Helena, eu vou dar continuidade, daqui a pouco eu volto para ver as outras mensagens. Que eu já vou trazer uma experiência minha. Eu já contei para vocês de vidas, né, que eu fiz regressão, fiz terapia de regressão. Eu lembrei de 4 experiências, 4 vidas. E eu quis fazer a regressão porque eu tive uma lembrança espontânea de uma vida inteira. E eu achei aquilo tão estranho, porque, primeiro, ela veio através de sonhos durante uns 5 dias seguidos. Então, toda noite eu dormia, sonhava um trecho, acordava, na noite seguinte eu dava continuidade. Muito louco, né, gente? Eu demorei muito pra falar sobre isso com alguém, porque até eu achava isso muito louco. E então, pra ter certeza de que não era uma viagem na minha cabeça, eu fui procurar um terapeuta de regressão e a gente regrediu. E eu lembrei de cara dessa. Essa foi a primeira vida que eu lembrei, então eu confirmei que foi uma vida mesmo. E depois a gente regrediu mais 3, né? E nessa terapia ele não fala de tempo, então assim, ele fala, olha, não procure saber que época é, não, eu não pergunto isso, você só vai relatando o que você tá vendo e ele vai gravando, né? Essa primeira que eu lembrei sozinha e depois eu confirmei lá, eu entendo que foi num passado muito remoto. E aí, gente, não me julguem ou me julguem em silêncio, mas eu acho que não foi nem nesse planeta, era tudo muito diferente. Não dá nem pra explicar, era muito diferente. E não eram antigos, não tava com roupas antigas, nem. Pelo contrário, tinha uma modernidade grande misturado com coisas diferentes. E aí depois eu lembrei de outra, né, que ok, parecia também ser uma coisa do passado. E eu confirmei, porque, enfim, confirmei porque a gente identificou pessoas que eu tenho contato ou já tive contato nessa vida. Só que uma outra eu não consegui explicar. Porque ela era passada, parecia que era mais antigo do que agora, né, em 2025, só que ela parecia ser na década de 90. Sabe assim, as coisas da década de 90? O telefone era aquele de que tinha o fio, sabe aquele fio onduladinho? Tanto que eu pegava um telefone para ligar para a polícia, que eu fiz uma denúncia. Então eu liguei para a polícia, eu peguei um telefone, eu liguei para a polícia. Eu tava usando uma roupa bem de roupas que a gente usa hoje em dia. As casas eram com um pouquinho antigas, parecendo coisas da década de 90. Aquela geladeira arredondada, mais baixinha, que ela tinha. Ela era bege, sabe? Um bege mais escuro. Eu falei, ué, como assim? Uma vida que eu tive na década de 90? Não, né? Eu nasci em 87, como é que eu tô lembrando de uma vida de 90 e poucos? Eu vivi como Juliana na década de 90. Aquilo me encafifou, eu perguntei pro terapeuta, ele falou, às vezes acontece, Jô, às vezes nossa mente pode misturar, né, coisas, elementos da atualidade com o que você lembrou mesmo da época que você viveu. É mais estranho, porque se minha mente tá misturando, eu não quis ficar debatendo, porque ele fala, não se apega a esses detalhes, se apega à mensagem. Porque essa terapia de regressão, ela não é só para você lembrar. Você tem um intuito, você precisa entender o que você viveu
nessas vidas, que padrões que você tá repetindo nessa de agora. E é muito interessante, funcionou muito pra mim, apesar de eu ter me arrependido porque eu lembrei de coisas que não deveria ter acessado, né? Mas enfim. E aí eu fiquei pensando comigo mesma, eu falei, tá, mas se minha mente misturou algumas coisas, como que funcionou de fato? Porque essa ligação que eu fiz pra polícia pra denunciar uma situação que estava acontecendo na minha casa foi crucial ali naquela minha vida. Foi a partir dali que minha vida desmoronou, assim, né, em vários aspectos. Então, existiu uma comunicação com a polícia. E foi num momento muito específico, gente, a vida, né? Eu presenciei um abuso. E eu mesma também era. Então foi no momento que eu vi ali aquilo que eu fui, peguei, passei a mão no telefone e liguei pra polícia. E tava tendo uma festa na casa e todo mundo parou pra, tipo, tava muita gente, muito barulho e a música alta e a luz meio apagada, assim. Então quando eu peguei o telefone, ninguém prestou atenção em mim. Mas eu comecei a falar e dar endereço e comecei a chorar muito. De repente todo mundo parou assim a festa e começou a prestar atenção em mim. Então essa ligação foi uma coisa que não pode não ter existido. Ela foi tipo a virada de chave assim, sabe, na experiência que eu vivi. Eu fiz essa ligação como? Se foi uma época muito distante, né? Porque eu sou da década, eu nasci em 87. Mas a gente sabe que pra você ter vivido uma outra vida, e depois eu vivi muito tempo, tá? Eu não morri ali. E eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos nesse momento que eu peguei esse telefone que aconteceu isso. Eu ainda vivi um tempão até onde eu entendi ali na vida, né? Então, ou seja, pelo menos eu teria que ter nascido em 1910, por aí. Só que uma das outras vidas que eu lembrei foi na guerra. Eu tava trabalhando, fazia parte, era um homem e tava servindo ali um exército. Então, peraí, se eu vivi na guerra, que foi na década de 30 e 40, se eu, é, se eu também vivi, sei lá, em 1910 mais ou menos, e aí teve uma outra que eu fazia uma faculdade fora e eu falava inglês, então a gente não entendeu, provavelmente foi na Inglaterra, né, segundo o terapeuta. Ele falou, considerando as possibilidades, né, de faculdade no passado e você falava inglês, era na Inglaterra, que já existiam universidades. E eu lembro de ser antigo ali, mas não tanto, parecia ser na década de 30. Como assim? Não faz sentido. Mas eu vi, gente, eu regredi, eu vi aquilo tudo. Então, pra mim, ali foi uma. Não é prova, mas ali pra mim foi virada de chave pra começar a considerar isso, né? Então, respondendo você, Helena, eu acho que a gente pode acessar as lembranças e sentimentos desses outros eus que estão vivendo por aí. De alguma forma, a gente pode acessar sim, e principalmente quando a gente está fora do corpo físico. Porque vocês lembram que eu sempre falo que o corpo físico é um mata-borrão da alma, ou seja, ele segura muita coisa que a gente poderia estar sentindo, vivendo, emitindo para o mundo, para os outros. O corpo físico é denso, né? Então, quando a gente está acordado, né, se manifestando no corpo físico, a gente não tem muita. é, a gente não tem muita interação com o plano espiritual, inclusive. Tanto que para ter interação mais assim acordada, sem precisar de um grande esforço, são os médiums, né, só. Só que quando a gente dorme, a gente sai temporariamente do corpo físico, né? Então, acho que fica mais fácil. É por isso que durante sonhos a gente sonha com umas coisas muito estranhas, sendo outras pessoas. Eu lembrei de um trecho da uma vida passada. Pode ser uma vida que esse seu eu de agora viveu no passado mesmo. Mas pode ser uma realidade de um outro eu, que ou viveu também no passado ou tá vivendo agora. Entendeu? Entendeu, gente? Tá muito louco? Falando sério, stop. A gente não pode falar de um conceito muito abstrato, senão ninguém entende, tá? É importante a gente trazer também uma linguagem simples para que todo mundo entenda. Se não faz sentido eu ficar falando, eu já tô falando um tema muito complexo. Se eu começar a falar, ninguém morre, só a consciência que nos. Morre, gente. Corpo físico morre. Corpo físico morre. Ponto. O corpo físico morre. A consciência fica. O corpo físico acaba. Ou não? O corpo físico é uma ilusão, ele não morre. Morre. É nesse sentido, tá? Que eu falo.
E aí eu já emendei falando, nós continuamos ali vivos. A segunda morte é o corpo perispiritual que pode também se acabar, mas vai continuar tendo uma consciência vivendo, porque eu comecei a live falando isso. A consciência, ela não ocupa um espaço. A consciência não está dentro da minha mente. A consciência, ela tá fora, não está nem nesse planeta, né? Aí, a minha crença, né? Nem nesse planeta a consciência tá. Ela não tá em planeta nenhum, ela tá em tudo. Então, considerando isso, lógico, ela não vai morrer. Só que a gente precisa de corpos ainda, eu não sei como que vai ser daqui a milhões de anos, né? A gente vai evoluindo. Mas ainda nós precisamos de corpos para viver as experiências que vão possibilitar essa expansão da consciência. Sabrina, Ju, eu tenho uma teoria que nossa consciência pode evoluir tanto que podemos de alguma forma virarmos Deus. Então você diz que existem vários deuses. Eu gosto muito da teoria dos hermetistas, né? Que a gente viu no Caibalion. Se tudo evolui, a própria consciência principal também está evoluindo. Ou seja, esse Deus também está evoluindo. Então ele não está estacionando, ele também está evoluindo. Então você concorda que está todo mundo evoluindo? Você nunca vai chegar nele. Você tem que estar aqui, ó. Você pode se tornar um ser, podemos e vamos, eu acredito, em algum momento nos tornarmos seres muito, muito evoluídos, deuses, como você está falando. Mas vai ter esse aqui que foi o starter, né? Foi lá que começou. E de novo, não é uma pessoa, não é um homem, é uma consciência maior. Eu acho, tá? A Bárbara, se o corpo perispiritual morrer, o que acontece? Você vira um ovoide. Isso se você infringir a morte dele. Através de vícios, através de... Mas, gente, pra virar um ovoide é um rolê assim, você precisa estar empenhado em se destruir, tá? Não é porque você fuma cigarro que você vai virar... Não é isso. Tem que estar muito empenhado em se destruir. E é muito difícil você desencarnar já virar um ovoide, é quase impossível, tá? Você vira um ovoide lá, você já desencarnou, já não foi pra lá bem. Aí você continua aprontando todas lá. Aí você vai degradando o teu corpo, vai virando... E aí tem muitas possibilidades que eu já contei pra vocês, várias coisas bizarras que eu já vi lá do outro lado, pessoas com o membro, né, o membro gigante, assim, arrastando no chão, todo bichado, gente sem braço, gente... Porque vai fazendo coisas que vai degradando aquele perispírito até ele perder forma humana. Tem gente que vira uma massa, só uma massa. Aquela massa ainda tem um corpo. Aí vai ficando ali, a consciência da pessoa continua esquisita, pegada a um ódio, ou então a vícios e não sei o que. Aí vai implodindo, implodindo, e falam que tem até uma explosão mesmo, assim. Uma implosão, né? Faz... E aí vira o ovoide. Ele não morre, tá? A consciência tá ali, mas tá congelada. Sim, Danilo, existe. Isso não é que pode, isso existe. Danilo colocou, então existiria regressão de vidas passadas em outros planetas? Existe. Inclusive, eu tô olhando aqui, mas não tá. Tem um livro muito bom, anotem aí, ó. O Filho das Estrelas. É um livro muito bom. Muito bom. O nome da autora é Maria alguma coisa. É um rapaz que nem é espiritualista, nem é religioso, nem nada. Quem escreveu o livro foi a psicóloga. Ele foi fazer... Ele tava passando por terapia, né? Família rica. E é real, aconteceu, não faz muito tempo. O rapaz aqui de São Paulo. Tava fazendo terapia, os pais pagaram, porque era um menino meio perdido, assim, sem muito propósito na vida e tal. E aí, no meio da terapia, ela fazia a regressão, mas não de vidas passadas. Ela não era espiritualista também. Ela fazia a regressão pra infância, sabe? Aquelas terapias de regressão. Só que o menino regrediu tanto que ele regrediu a vida dele em outros planetas. E é muito interessante porque ele regrediu várias vidas em outros planetas. E ele foi exilado do planeta. É muito, muito, muito bom. Gente, tem que ler esse filme. Ler esse filme não, ler esse livro. Bom, gente, é isso, assim, né? Eu queria compartilhar porque eu percebo que às vezes a gente tem umas lembranças, sabe? Que não é uma vida inteira passada, é uma situação específica. Você sai do corpo, você dorme, você tem um sonho que você viveu uma situação muito específica. Fala, mas quando foi isso, gente? Que eu tá parecendo com a minha, sabe, parecendo o tempo que tá hoje, com a cara que eu tenho hoje, assim, às vezes não é nem bem a cara, mas assim,
As coisas que tem hoje, energia elétrica, tem computador, tem celular, que momento aconteceu isso? Né? Meu cérebro criou todo esse roteiro, todo esse contexto tão aleatoriamente. Não assisti um filme, não vi nada que me, né, que justificasse, mas não. Né, aí justifica você estar de alguma forma acessando a vida paralela de algum outro eu, né? E aí eu acho que chega um momento que não é tão rápido de forma nenhuma, mas acho que em algum momento a gente integra, sabe? Aí volta para a consciência original. Acho que quando a gente não precisa mais encarnar, a gente vai se integrando aos poucos, né? As ramificações dessa mônada vai se encontrando e se integrando, até que se integra todo mundo de novo e não sei. Aí a partir daí eu não sei. Acredito que nesse momento de integração das mônadas explode tudo de novo e lá vamos nós. Um ciclo sem fim. Eu vou falar o que eu acredito. Eu acredito sim numa coisa, mas é que eu não falo muito porque eu me dou o direito de mudar de ideia quando eu quiser. Mas assim, hoje, dia 14 de fevereiro de 2025, eu acredito que quando a gente chega a integrar na mônada, a gente se reintegra no todo, no Criador, né? O todo, como fala o Caibalion. A gente se reintegra e esse todo cresce. Aí depois ele tem condições de soltar, criar novas almas para começar o ciclo. Todo mundo faz, ele cresce mais. E esse crescer é tudo, gente. É o universo expandindo, é novos universos, é novas coisas, é mil possibilidades que a gente não vê nada. Nós somos isso aqui ainda. Mas sei lá o que existe aí, né? O que é possível um espírito fazer, uma consciência elevadíssima fazer, sei lá o que eles fazem. Então, eu acho que a gente integra, o todo cresce e aí ele vai criando incessantemente. Tem uma teoria espírita que fala que Deus, né, que eles acreditam, chama o todo, chama de Deus, falam que Deus não para de criar nunca, porque tá sempre gente, gente, né? Tem sempre consciências sendo reintegradas. Então tá sempre crescendo e criando, crescendo e criando. Mas isso demora milênios, gente. Milênios e milênios, sei lá se só milênios. Calma, né? Uma coisa de cada vez. É difícil quando a gente começa a tentar trazer muitas respostas complexas para coisas que a gente não tem menor condição ainda de conceber. Aí começa a dar um nó, né? A gente começa, ai não, muita viagem, não existe. Então calma. A gente nem falava de realidade paralela há 10 anos atrás. Há 10 anos. A gente nem falava de realidade paralela há 10 anos. Então não dá pra gente saber o que acontece depois que se integra com Deus, né? Mas é isso, é legal pensar sobre, né? Mas sempre com leveza e sempre com os pés no chão de que a gente tem muita coisa para fazer no hoje, que a gente tem condições de fazer. Tem coisas que a gente não tem condições nem de pensar ainda, né? De mudar, de compreender em sua magnitude, mas também não impede a gente de falar um pouquinho sobre de vez em quando. Até porque, como eu falei, as pessoas estão começando a ter acesso a coisas que não tem muita explicação. Lembranças de situações, de experiências que não tem nada a ver com a sua vida atual, mas também não faz sentido ser uma vida passada, porque não tá no passado. Então é legal a gente pensar um pouquinho nas possibilidades. E também eu acho bom, porque faz a gente pensar que a gente tá tudo bem, sabe? Nós somos eternos, a gente já viveu muita coisa que a gente não lembra ainda. E vamos viver muita coisa ainda que a gente também não faz ideia ainda. Então não vou me acabar, foder minha saúde mental por conta de um cara que não quis ficar comigo, por conta de um emprego que não deu certo, por conta de uma prova que eu tirei, sei lá, que eu bombei na prova, que eu tomei bomba, que não sei. Calma, né? Eu vou fazer o que é o meu melhor, mas o que não deu certo, não deu certo. E eu falo isso, gente, com muita consciência de que eu tô vivendo esse processo também. Eu falo sobre o que eu vivo. Eu não falo sobre teorias aqui, simplesmente. Tem coisas que vocês me perguntam que eu falo assim, gente, eu só sei tal coisa. E eu nem aprofundo muito porque eu não vivi aquilo. Então, pra mim, é meio uma coisa. Ai, professor, eu não sou professor, eu tô compartilhando experiências e ideias também, né?
Então, eu sempre falo pra vocês coisas que eu tô vivendo. E esse ano tá sendo um ano muito reflexivo pra mim, onde eu tô tendo que lidar com pensamentos, com padrões antigos de comportamentos que eu já achei que estavam superados e não estão, e que são prejudiciais pra mim, assim. E eu tenho sempre que ficar lembrando isso pra mim, assim, Juliana, calma, é aprendizado, o mundo não vai acabar se você não conseguir fazer tal coisa, você é muito além do que, né, esse problema que você está vivendo, você já está tentando resolver, se não está resolvendo, paciência, entrega, sabe? Vai colocar foco em outras coisas, o que não tem remédio remediado está, mas é um treino diário, porque a gente vive hoje numa densidade energética no nosso planeta tá tão pesada que tá muito fácil entrar em depressão. Tá muito fácil ter uma crise de pânico. Tá muito fácil você desenvolver né, seu cérebro dar uma desregulada e você desenvolver uma bipolaridade, uma esquizofrenia, né, uma ansiedade generalizada, aguda, né, ansiedade aguda, eu acho que falo. Tá muito fácil a gente se desequilibrar mentalmente, só que é muito difícil a gente recuperar, né, a saúde mental. Então, a gente tem que ficar, a gente não dá para relaxar. Não dá para relaxar no sentido assim, a gente tem que relaxar, mas eu digo de não dá pra gente dar brecha para o azar, dar sorte pro azar. Tem que se observar, tem que tomar cuidado, tem que se priorizar, sabe? A gente precisa trabalhar, precisamos trabalhar, mas a gente também precisa estar vivo para trabalhar. Não adianta você dar a sua vida pro trabalho e você morrer mais cedo. E você perdeu, ou então você adoecer, que eu acho que é pior, porque morrer pelo menos morreu, né? Agora você adoecer, você ficar preso numa cama, então tomando um montão de remédio. E você vai pensar, pô, eu poderia ter saído daquele lugar, né? Eu não saí porque eu tava cega ou cego, achando que ali era o último lugar do mundo que eu podia ficar, que nunca mais eu ia encontrar outro emprego, com medo de ficar de não pagar os boletos. Tá bom, não pagar os boletos, sabe? Suja o nome, depois limpa. E a saúde mental tá lá intacta, mas não, a gente entra num looping, ou então aquela coisa de, não, preciso fazer dinheiro, porque preciso vencer, porque preciso ficar rico, preciso comprar minhas coisas, não sei o quê. E você vai deixando a sua vida, deixando a sua sanidade, vendendo tua alma, literalmente, né? E depois quando você se toca, muitas vezes é tarde demais, perde a encarnação, perdeu, vai ficar preso numa cama por anos. E o tempo, gente, o tempo passa muito rápido. Eu tava falando com uma amiga minha esse final de semana passado, né? Falei, meu Deus, amiga, a gente se conheceu na faculdade, pra mim foi ontem isso. Só que não, assim, tem mais de 15 anos. Que loucura, ela, amiga, parece que foi ontem, eu lembro de tudo, assim, a gente fazendo as coisas. Falei, que a gente fez? Fizemos um monte de coisa, mas tipo, você olha pra trás e fala assim, pô, podia ter pisado mais no freio, eu podia ter relaxado um pouco mais, eu podia ter, sei lá, feito tal coisa, eu podia ter dedicado mais nos meus estudos, alguma coisa assim, né? Então, o que eu quero dizer é a gente tem que tomar cuidado, porque o mundo tá aceleradíssimo, a sociedade quer acelerar a gente também. Parece que a gente está concorrendo com máquinas o tempo inteiro, então a gente tem que ter um raciocínio rápido, lógico, tem que saber de tudo o tempo todo, tem que estar por dentro de tudo, né? E quem é criador de conteúdo tem que fazer 1 milhão de vídeos, senão você perde, não sei o quê. Eu mesmo pisei um pouco o pé no freio aqui no TikTok, parei de postar muito. Nossa, caiu muito. O meu Instagram, então, eu parei de fazer lá a caixinha de perguntas toda sexta. O pessoal debandou total, assim. E aí bate uma. Eu falei, porra, demorei tanto, né, pra construir uma comunidadezinha aqui. Aí eu recebi uma mensagem essa semana que eu não compartilhei com vocês. Eu vou falar depois lá no Instagram. Mas eu recebi uma mensagem essa semana em sonho, em experiência, né, fora do corpo. Mas eu não tava consciente, não. Mas eu lembrei, quando eu acordei, eu lembrei. E E a pessoa, né, falava comigo, era um mentor, não sei se era meu mentor, mas era um mentor. Ele falava assim pra mim: você tem que lembrar que você tem que fazer as coisas por amor, por prazer. Qual que é a sua meta? É atingir, é compartilhar uma experiência, um conhecimento, uma reflexão que possa ser útil para as outras pessoas. Você tinha essa ambição inicialmente.
que tem a ver os números, né? Os números não são nada. Os números não são nada. Se você tiver... aí eu lembrei, gente, de uma coisa que eu falei numa das minhas primeiras lives. Não sei quem tava aqui desde o começo, se tem alguém aqui vai lembrar. Que eu falei assim, gente, quando você abre uma live e tem 20 pessoas, eu costumava, né? Eu falei assim, eu costumo pensar eu numa sala, né? Num salão, falando para 20 pessoas. Porra, é pessoa pra caralho. 20 pessoas para fazer uma palestra, assim, você, sei lá, uma sala de aula numa faculdade tem 20 pessoas, né? Uma faculdade normal, assim, tem umas 25 pessoas. E o professor não se sente sozinho porque ele tá falando para 20 pessoas. Não que eu sou professora, tá? Mas eu quero dizer assim, você tá falando, tem 20 pessoas te ouvindo. É bastante gente, não são números, são pessoas, né? São pessoas que estão interessadas, que estão se identificando de alguma forma, que estão talvez tendo um insight aqui, a gente trocando uma ideia, vocês comentando as coisas, vocês interagem entre vocês. Então, tudo isso é muito importante, muito mais do que ter 1 milhão de seguidor, do que ter 30 mil seguidores. Não, são as pessoas. Tem, sei lá, pelo menos em um vídeo que eu faço, tem pelo menos 500 visualizações. Dessas 500 visualizações, umas 60 curtem e umas 10 comentam. Pô, pra pessoa comentar, ela assistiu até o final, ela entendeu, ela surgiu uma dúvida ou ela surgiu uma vontade de compartilhar uma coisa. 10 pessoas é bastante pessoa. Então é isso que eu tenho que voltar, né? O mentor ele lembrou dessa minha frase que eu falava. Pô, nessa live tem 50 pessoas, são 50 pessoas aqui numa sexta-feira, meia-noite, falando sobre espiritualidade, olha que legal. Então eu trouxe isso pra mim de novo. Não interessa se eu tô com 30, se eu tô com 10 mil, se eu tenho 1.000, se caiu pra 900, não tem problema nenhum. Tem pessoas que estão se identificando com esse tema, né? Enfim, mudei aqui um pouco a rota, mas pra finalizar, né? Com uma reflexão mais elevadinha. É isso, meus queridos. Um beijo.